bem-vindos à TV Impacto. Oswaldo de Andrade de novo aqui com você, meu amigo, minha amiga internauta, para a gente bater um papo de novo aqui, levar informação para você. E já quero agradecer a todos que estão inscritos em nossos canais. Lorena, vamos chegar aí a 20 mil inscritos, viu? Estamos já bem quase atingindo a meta aí que era para ser no final de ano. Então, estamos agora em outubro e, se Deus quiser, você vai nos ajudar e vai se inscrever para que a gente complete a nossa meta de 20 mil inscritos no canal da nossa TV Impacto. Bem, hoje aqui eu quero o máximo de atenção sua. Dizem as informações de que o Brasil tem aí mais ou menos 70% de pessoas endividadas, tá? 60% a 70%. São inadimplentes então. E eu convidei aqui a doutora Adriane Lima, que faz parte aqui desse quadro maravilhoso da AFA, aqui do nosso querido Almeida, para que a gente converse aqui sobre um assunto que eu sei que tem muita gente que está na mesma situação de pessoas como muitos que às vezes não entendem bem a questão da prescrição de dívida. Doutora Adriane, que nos dá o prazer de estar aqui no estúdio hoje para falar sobre esse assunto. Bem-vinda aqui a nosso TV Impacto de hoje. Obrigada. Então, eu quero agradecer o convite, que realmente é muito importante falarmos sobre esse assunto, porque várias pessoas têm dúvida e às vezes elas se encontram numa situação simples de resolver e não tem aquela devida orientação para finalizar e quem sabe, limpar o seu nome. Pois é, doutora, aí essa dúvida é muito grande em relação à prescrição de uma dívida. E eu já estou falando aqui de dívida de cartão de crédito, dívida de um crediário numa loja, dívida de um empréstimo bancário, e se fala, olha, em 5 anos prescreve a dívida, e não é muito bem assim, né? Então, a lei ela fala que seria em 5 anos, mas ela coloca também, ela descreve que alguns atos, eles podem suspender ou interromper essa contagem desse prazo. O que seria a suspensão? A suspensão, ela funciona da seguinte forma. Ela se começa a contar o prazo de 5 anos, se tiver algum ato de suspensão, ela vai suspender e quando voltar a contar, continua contando de onde parou. Quando é interrupção, é diferente. A interrupção, ela começa a contar com zero, ela começa a contar do início, novamente. Aí existe essa diferença. Pois é, então vamos assim para exemplos bem práticos, para ficar bem claro para o internauta. Eu fiz uma dívida aí, uma loja de R$1.000, comecei a pagar, mas depois eu fiquei desempregado, não pude mais honrar. E com isso o tempo foi passando, a loja me telefonava cobrando, e eu não tinha como pagar, e foi passando, completaram 5 anos. Eu estou livre da dívida? Então, aí o senhor tem que verificar se essa empresa que era credora ou o senhor deu exemplo de empresa, né? Correto? Se essa empresa protestou, que o protesto ele também, ele interrompe, protesto judicial, verificar se essa empresa entrou judicialmente contra o senhor, para questionar essa dívida, para lhe cobrar essa dívida, são esses detalhes que tem que verificar. Nesse caso aí, se a empresa protestou no cartório, o que acontece? Ali está protegendo a empresa e eu continuo como devedor mesmo. Isso, aí começa a contar novamente o prazo da prescrição, para chegar à prescrição. Isso vale tanto para empréstimo bancário, como para crediário numa loja, cartão de crédito? Sim. Agora, doutora, muitas vezes a pessoa fica com débito e recebe aqueles telefonemas, ameaça, olha, foi protestado, não sei o quê, vão fazer um acordo. De repente a pessoa decide fazer, ela está com 4 anos que não paga, né? Aí naquele último ano ela se uma proposta, depois vou parcelar. E aí? Ela parcela e depois não consegue pagar de novo. Aí começa a contar de novo o prazo de 5 anos. Porque essa renegociação, ela interrompeu, ela não suspendeu, ela interrompeu.
a lei fala que ela interrompe porque seria um ato do devedor de reconhecer a dívida. Aí nesse caso começa a contar do zero, novamente. Poxa, é realmente complicado, né? Agora existe também uma situação que eu tenho acompanhado, às vezes eu acompanho, vejo no YouTube muitas informações, é de que algumas empresas, elas vendem débito para determinadas empresas, outras empresas, quer dizer, vendem por um preço barato, e aquela empresa que comprou essa dívida aqui é que continua a cobrança. Isso é válido também, dá para melhorar? Olha, se você não atender, já está protestado. Então, a gente verifica realmente essa prática, mas eu entendo que deveria ter a anuência do devedor, de ser transferida essa dívida. O devedor deveria concordar, não fazer sem o conhecimento do devedor, porque o que acontece? Muitas vezes vem uma terceira pessoa cobrar e aí o devedor não sabe quem é, e aí ele diz, eu não estou devendo para essa empresa. Tá. E aí até descobrir de onde é a origem de tudo, porque a nova credora que compra, ela muitas vezes ela não explica a origem do débito, então a pessoa nem negocia, nem tenta resolver, porque ela acredita que ela não deve nada para essa terceira empresa. Então assim, na minha opinião, não deveria ser feito dessa forma, deveria ter a anuência do devedor. Ele deveria concordar com essa transferência e não fazer a mercê dele, não fazer essa venda sem o conhecimento do devedor. Doutora, tem um caso aí, por exemplo, a pessoa tinha o débito, ou determinada empresa, ela foi lá, negociou, pagou a dívida, ela já estava com o nome negativado, mas aí quando ela voltou para comprar de novo, lá aparece o nome no SPC. Qual é o caminho que ela tem que seguir para resolver o problema? Sim, nesse caso, ela tem que analisar a seguinte situação. Se a empresa forneceu a carta de anuência para a devedora após a negociação. Se ela entregou a carta de anuência após a negociação, aí a devedora deveria ir ao cartório para retirar a negativação se for um protesto. Se a credora, após a negociação não forneceu essa carta de anuência para que a devedora pudesse limpar seu nome, aí a culpa já seria da credora. Aí nesse caso ela pode ingressar com uma ação de indébito, comprovar que foi negociado e que mesmo assim ela permanece em protesto, permanece negativada, impedindo de e comprovar os prejuízos que ela tem a partir dessa negativação indevida e, quem sabe, solicitar uma indenização até por danos morais, nesse caso. E tem aquela situação também, doutora, da pessoa que às vezes negocia um débito, uma conta antiga lá, aí negocia para pagar em X meses, eles fazem um contrato, da parcela menor e tudo, mas chega no meio do contrato e de repente ela atrasa. Essa quebra de contrato, o que ocorre? Porque a pessoa não pagou porque não teve condições de pagar novamente aquela renegociação. E aí, como é que fica essa questão da prescrição? Aí começa a contar tudo de onde ela parou de pagar, aí continua de novo. Começa a contar os 5 anos. Começa a contar os 5 anos. Poxa, porque já é uma nova dívida, é uma renegociação. Poxa, bem, eu acho que é uma coisa muito complexa, mas o importante é saber que não é tão simples assim dizer, olha, eu estou devendo há 5 anos, não devo mais. Não é bem assim, né? Não é bem assim. A pessoa tem que ter muito cuidado para verificar se tem interrupção ou não. Talvez até por causa disso, que o devedor, ao ser cobrado insistentemente, de repente chega um dia que ele acha que deve, eu vou negociar então. É melhor então aquele que deve nem atender o telefone, né? Porque se ele atender o telefone e aceitar uma negociação, passa a contar a partir dali de novo. Depende. Se a negociação for vantajosa, se o credor, muitas vezes ele tira todos os juros, faz um parcelamento bom
Então, nesse caso, às vezes, é vantagem renegociar aquela dívida para ter o seu nome limpo, mas se a negociação vier com muitos juros, muitas vezes eles... o que acontece, que a gente vê? Há uma capitalização daqueles juros. Você devia, por exemplo, R$1.000, e aí com os juros dos atrasos passou a dever R$2.000. Quando você vai negociar, alguns casos, eles pegam R$2.000 e acrescentam mais juros para parcelar. Nesse caso, não tem vantagem negociar. Tem que esperar vir uma proposta realmente que tire esses juros e faça um parcelamento conforme a capacidade do devedor de pagar. Porque não adianta também assumir um débito que você não vai conseguir adimplir com ele. Tá bom. Bem, então a gente agradece aqui os esclarecimentos da doutora Adriane, e ela já fica convidada que tem vários assuntos assim importantíssimos na questão do direito, do consumidor, né? Para a gente de vez em quando abordar aqui. A senhora já está convocada, além de convidada, para de repente, quando algum internauta nos oferecer uma dúvida, para que a gente possa trazê-la aqui de novo para fazer os esclarecimentos e tirar as dúvidas dos nossos queridos, das nossas queridas internautas. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, vai ser uma honra voltar aqui novamente e fazer os devidos esclarecimentos. Ok, muito obrigado. Você já sabe, nós fazemos TV pensando em você.